Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV, nosso encontro semanal aqui do canal do Observatório da TV com lembranças, memórias de páginas ilustres da trajetória da nossa televisão. Hoje vamos relembrar as novelas que estavam no ar no comecinho de maio de 1994, há 30 anos, portanto, quando nós lamentavelmente perdemos nosso ídolo das pistas, Ayrton Senna. Antes de relembrarmos no nosso TBT da TV desta semana as novelas em cartaz naquele final do primeiro semestre de 1994, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal. Se você não tiver feito ainda, torne-se membro também, o pagamento é pouquinho, você vai ver que nem sente, tá bom? E nos ajuda também dessa maneira. Deixe seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para não perder nenhum deles. Muito obrigado sempre. Nós, logo mais, não demora muito, já vamos ser 70 mil aqui no canal do Observatório da TV no YouTube e passamos de 50 mil seguidores também no Instagram, Observatório da Televisão. Muito obrigado a todos vocês. Nem todos estão nas duas, quem não estiver, inclusive, siga lá também, tá bom? Bom, Ayrton Senna, ele infelizmente faleceu de uma forma trágica, sofreu um acidente no circuito de Imola, salvo engano meu, né? Lá na Itália, no dia 1º de maio de 1994, e é um herói do esporte brasileiro, para toda uma geração agora já que não o viu ao vivo correndo nas manhãs de domingo. E claro que, especialmente em datas redondas, como agora, 30 anos depois daquela manhã que quem acompanhou não vai esquecer nunca, e todo aquele domingo com vários plantões dando conta do estado de saúde dele, todos ou quase com informações mandadas da Europa pelo Roberto Cabrini e apresentados pelo Léo Batista ao longo daquele domingo, 1º de maio, não tem como a gente esquecer, né? E sempre vamos nos lembrar com muita saudade, com muito carinho, com muito respeito pela trajetória esportiva vitoriosa do Ayrton Senna, pelo exemplo de atleta que ele deixou para os seus contemporâneos e para todos que estão chegando depois dele. Não só no automobilismo, inclusive, né? Não só na Fórmula 1. Bem, no mês de maio de 1994, houve algumas estreias na nossa teledramaturgia, mas elas ocorreram depois do falecimento de Ayrton Senna. Então nós vamos nos ater às produções, claro, que estavam no ar, no domingo em si não teve capítulo de nenhuma delas, né? Mas as produções que estavam no ar, estavam em cartaz já em abril de 1994. Pois bem, na TV Globo, o Vale a Pena Ver de Novo apresentava uma novela do Silvio de Abreu chamada Rainha da Sucata, que foi originalmente exibida como novela das 8 em 1990. Uma novela que é muito pedida para entrar no Globoplay, né? Já foi exibida pelo canal Viva. Na TV Globo, a sua única reprise foi essa, de 1994, que estreou no finalzinho de fevereiro daquele ano, e concentra sua história num triângulo amoroso formado pelo Edu, que é o personagem do Tony Ramos, um piloto automobilístico, embora não de Fórmula 1, temos aí uma leve coincidência, a sua madrasta apaixonada por ele, que é a Laurinha Figueroa, papel da Glória Menezes, e a Maria do Carmo, uma mulher de origem humilde que enriqueceu. O pai dela, ele vendia sucata, trabalhava com sucata, e daí vem o título da novela, né? A Rainha da Sucata, porque ela prosperou com os negócios fundados pelo pai, personagem da Regina Duarte, a Maria do Carmo, e dá pra gente dizer que eles formam um triângulo amoroso, porque tanto Maria do Carmo quanto Laurinha gostam do Edu, amam o Edu, mas ele não tem nenhuma simpatia amorosa, por assim dizer, pela madrasta. Inclusive porque ela se é madrasta, é a mulher do pai dele, que está vivo em boa parte da novela, o Betinho, que é o papel do Paulo Gracindo, Coisas de Laurinha. E esse elenco, liderado por essas figuras
muito importantes da nossa teledramaturgia, tem também outras de igual importância: Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Daniel Filho, Raul Cortez, Cleide Ácones, Nissete Bruno, Lolita Rodrigues, Andréa Beltrão, Gianfrancesco Guarnieri e muitos mais. Na novela das 6, estávamos nesse começo de maio de 94, fim de abril, começo de maio, nas últimas semanas de uma atração que havia estreado ainda em 1993, no mês de setembro. Sonho Meu, novela de Marcílio Moraes, escrita também pelo Lauro César Muniz, que era o supervisor de texto, pela Margarete Buri e também pela Maria Adelaide Amaral. Essa novela era inspirada em obras originais do Teixeira Filho, A Pequena Órfã e também Ídolo de Pano, exibidas respectivamente pela TV Excelsior em 1968 e pela TV Tupi em 1974. Os personagens principais dessa novela são dois irmãos, o Lucas, que é o Leonardo Vieira, o rapaz bom da história, digamos assim, e Jorge, que é o Fábio Assunção, o rapaz mau, os dois ligados amorosamente a Cláudia, que é a Patrícia França, mãe de uma menininha que é uma graça, que todo mundo que a conhece a adora, menos a tia, a Nívia Maria, que fazia a tia, né? A Carolina, que é a Carolina Pavanelli, e a Cláudia, enquanto lida com acusação de bigamia, porque ela se casa já sendo casada com o pai da Carolina, o Geraldo, que é o José de Abreu, ela é alvo do amor, do interesse desses dois jovens muito ricos, netos de Dona Paula, que era a Beatriz Segal. Na novela das 7 da TV Globo, no dia 11 de abril de 1994, havia estreado, então fazia pouco tempo, né? A novela A Viagem, de Ivani Ribeiro. Nessa ocasião, numa segunda versão, a primeira foi na TV Tupi, em 1975. Essa versão da TV Globo está no ar agora novamente do canal Viva, na faixa do meio-dia. E fala da vida após a morte, fala da eventual influência de espíritos que ainda têm contas a resolver com os vivos, com aqueles que ainda estão na Terra, a partir especialmente da figura do Alexandre, que é interpretado pelo Guilherme Fontes, e ele chega a atrapalhar intensamente a vida de várias pessoas ligadas à própria família dele, mas que ele considerava responsáveis pelo seu infortúnio. E especialmente o cunhado, Theo, que era o personagem do Maurício Matar, casado com a irmã dele, a Diná, que era a Cristiane Torlone, e que depois se envolve com a namorada do Alexandre, a Lisa, que é a Andréa Beltrão, o irmão, que também não o ajudou a fugir quando ele matou um homem e não queria ser preso, Raul, Miguel Falabella, e o advogado, um grande advogado de renome que fez com que o Alexandre não escapasse da cadeia, Dr. Otávio Jordão, que é o Antônio Fagundes. Na novela das 8, também no ar desde 1993 e no final de abril, começo de maio, ainda faltava mais de 2 meses para a novela acabar, era Fera Ferida, livremente inspirada na obra do Lima Barreto, uma novela do Agnaldo Silva, da Ana Maria Moretson e do Ricardo Linhares, que se passava numa cidade fictícia chamada Tubiacanga, cujos habitantes ficam bastante curiosos e impressionados pela figura de um forasteiro que vai morar numa casa que estava vazia havia muitos anos, chamado Raimundo Flamel, que era o Edson Celulari. Por que ele escolhia essa casa especificamente, fechada há não sei quantos anos, para ir morar? Porque essa casa era dele, era da família dele. Ele, na verdade, se chamava Feliciano Mota da Costa Júnior e havia fugido dessa cidade com os pais. Os pais acabaram assassinados depois de uma febre do ouro, mas um ouro falso. Uma armadilha do destino na qual o pai dele, o Feliciano, que era o prefeito da cidade, interpretado pelo Tarcísio Meira, acabou caindo, enfim, gerou-se uma grande confusão, motivada especialmente pela ambição e pela incompreensão das pessoas. E ele tinha que voltar à cidade para cumprir o seu objetivo de se vingar daqueles que ele considerava responsáveis pela desgraça da família dele e especialmente, claro, pela morte dos seus pais. Entre esses responsáveis, o Major Bentes, que era o Lima Duarte, o atual prefeito Demóstenes, papel do José Wilker, o intelectual professor Praxedes, que era o Juca de Oliveira, mas nisso ele esbarra em uma dificuldade que é a namoradinha de infância, filha do Demóstenes, Linda Inês, papel da Julia Gunn.
Nós temos um TBT da TV só sobre Fera Ferida, se a memória não me trai, você pode procurá-lo aqui na nossa playlist, e também sobre tudo que estava passando na TV Globo no dia da estreia de A Viagem, que eu citei há pouco, 11 de abril de 1994. Veja aqui que vale a pena, parafraseando outro dos nossos programas, né? E mais tarde um pouco, não era novela, mas uma minissérie, na faixa das 10 da noite, 10h30, estava no ar. E exatamente esse fim de semana da morte do Ayrton Senna, a minissérie estava no meio. Ela estreou no dia 26 de abril, se eu não me engano, e aí a segunda semana, foram só duas, foi justamente a primeira semana do mês de maio, já, em 1994. Uma minissérie escrita pelo Walter Negrão, pelo Charles Peixoto e também pelo Nelson Nadotti, baseada num livro do Antônio Calado, chamada A Madonna de Cedro. Essa minissérie se passava em Minas Gerais, nos anos 60, se eu não estou enganado, e era centrada num personagem chamado Delfino, que era o Eduardo Moscovis que fazia, que tinha os seus interesses, seus sonhos, os seus anseios e acabava envolvido numa tramóia de se roubar imagens, roubar objetos sacros das igrejas de Minas Gerais, num mercado negro da coisa, do qual faziam parte o Vila Nova, que era o papel do Carlos Vereza, e também o Maneco, que era o Humberto Martins. Essa história é muito conhecida por um filme que foi feito na década de 60 com o Leonardo Vilar, a Cleide Diáconis, né? Entre outros nomes muito importantes. Cleide Diáconis que fazia Lola Boba, salvo erro meu, que nessa minissérie foi o papel da Andrea Richer. E nessa minissérie, que foi dirigida pela Tezuka Yamazaki e também pela Denise Saraceni, outros nomes de muito destaque no elenco são o do Paulo José, o da Eva Vilma, do Carlos Zara, da Heloísa Mafalda, da Yara Cortes, enfim. Na TV Manchete, havia uma novela no ar, que era uma produção independente da TV Plus, ocupava a faixa destinada às novelas principais, por assim dizer, da emissora, 9h30 da noite, depois do Jornal da Manchete. Essa novela se chamava 74.5, Uma Onda no Ar. E ela teve vários autores, foi construída a partir de um argumento do Domingos de Oliveira, que chegou a escrever os primeiros capítulos, se eu não estou equivocado, e outros roteiristas passaram por essa novela nos meses que ela durou. Chico de Assis, Rose Causa, Cláudio Paiva, Lígia Barbieri, e houve problemas de repercussão nessa novela, não só porque ela teve muitos autores e com isso muitas linguagens, mas também porque ela foi interrompida por algumas semanas para que a TV Manchete dedicasse o máximo da sua grade às transmissões da Copa do Mundo de Futebol daquele ano, um pouquinho depois da morte do Ayrton Senna, né? Entre junho e julho desse mesmo ano de 94. O título dessa novela, 74.5, faz alusão a uma estação de rádio que é comandada pelo Álvaro, papel do Cécio Thierry, o avô da mocinha da história, Luísa, que é a Letícia Sabatella, dividida entre os dois galãs, digamos assim, nessa história, né? O Kaique, que é o Raul Gazola, e o Ângelo Antônio, que, se eu não me engano, se chamava Miguel. É uma novela da qual se encontra muito pouca coisa, infelizmente, na internet. Talvez os atores ou os fãs-clubes desses atores tenham a novela inteira, mas, de todo modo, é difícil de conseguir. E nesse elenco também tinha a Tamara Taxman, a Isis de Oliveira, o Hélio Ari, a Esther Góes, o Gracindo Júnior e o Murilo Rosa também, a Vanessa Barum, outros destaques, né? O Marcelo Pique, enfim. No SBT, não havia novelas no ar nessa ocasião. Não estou... Você não ouviu errado, não. O SBT, no comecinho de 94, havia levado a programação até quando fosse implantada novamente a sua produção própria de telenovelas, sem novelas na grade, nem inéditas, mesmo que mexicanas ou de outra origem, nem em reprises. A última novela exibida pela emissora até aquele momento tinha sido A Noite, inédita, tinha sido Maria Helena, uma novela mexicana, que acabou no comecinho de 94, final de 93, começo de 94. Então, à noite, havia o TJ Brasil, havia um filme, havia o Programa Livre também, que estava no ar à noite nessa época,
O filme que passava chamava Cinema de Graça, que foi um título que eles recentemente até usaram de novo. E a estreia da primeira novela dessa retomada das produções do SBT estava marcada justamente para o dia 2 de maio, que era Éramos Seis, do Silvio de Abreu e do Rubens Evold Filho, baseada no romance de mesmo nome de Maria José do Pré. Mas, por conta do luto geral vivido em razão da morte do Ayrton Senna, a estreia foi adiada e ocorreu só no dia 9 de maio, uma semana depois. E nesse elenco de muitos grandes nomes, Irene Ravache, Elton Bastos, Natália Timber, Jussara Freire, Denise Fraga, Yara Lins, Vilma de Aguiar, Paulo Figueiredo, Antônio Petrin, Maria Estela, Elisângela, Bete Coelho, Maiara Magri, entre muitos outros. Na TV Record, havia uma novela no ar, na faixa de 8h30 da noite, que é uma novela venezuelana, produzida em 1989 e que na ocasião estava chegando aqui pela primeira vez. Por pouco essa novela na época não entrou em cartaz na TV Manchete, algumas semanas antes, ali em março, fevereiro-março de 94, uma novela chamada A Revanche. E depois, em 1997, ainda com os direitos sobre essa história, a Record exibiu-a num canal parceiro, co-irmão, no canal do mesmo grupo, a Rede Mulher, que hoje é sintonizada na mesma sintonia, não mais a Rede Mulher, mas a Record News. E nesse meio tempo já passamos a sinal digital, etc., né? Houve muitas mudanças. Como você vê, a única reprise em cartaz nesse momento, virando para maio de 94, era Rainha da Sucata, no Vale a Pena Ver de Novo. Na TV Bandeirantes não tinha novela nenhuma, nem inédita, nem reprise, não era mais tempo daquelas reprises que eles faziam de manhã, não tinha nenhuma. Na TV Manchete não tinha nenhuma reprise, a não ser de enlatados, coisas assim, novelas não. No SBT não tinha novela nenhuma, era uma programação feita à base de filmes, séries e variedades, com jornalismo pelo meio. Então à tarde tinha Chapolin, Chaves, Cinema em Casa, depois o programa da Angélica, que estava lá na ocasião, Casa da Angélica, não havia novelas à tarde, só Rainha da Sucata era uma reprise, e essas outras atrações todas inéditas à noite. Nesse fim de abril, princípio de maio de 94, infelizmente lembrado por um motivo muito triste, que é a morte do Ayrton Senna, ainda jovem, com muito a oferecer ao Brasil para que nós nos orgulhássemos, tanto da atuação dele nos circuitos, né, quanto com iniciativas nas quais ele tomasse parte, especialmente o que se fez com muita força depois do falecimento dele, né, o Instituto Ayrton Senna, e muitas coisas mais. Sem dúvida, quem vivenciou essa época das manhãs de domingo com Ayrton Senna correndo sente muita saudade pelo orgulho de ser brasileiro, que é muito mais comum de se ver da parte da torcida quando a gente fala de futebol. Mas com Ayrton Senna e mais alguns profissionais, né, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, próprio Rubens Barrichello, por que não? Nós, para além dos gramados, também temos esse sentimento de união por uma torcida. E o Ayrton Senna marcou muito por esse e outros motivos. TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência sempre. Tchau!